Se você tá vendo esse vídeo, é porque você quer escrever um livro. Porque você tem uma ideia que você quer contar e você quer transformar essa ideia num livro. Então eu quero que você agora pense na sua ideia, que aí no final desse vídeo você vai estar com ela pronta pra escrever. Oi gente, pra quem não me conhece, meu nome é Olivia Lober, eu sou escritora de fantasia, editora e leitora crítica e hoje eu vou dar 7 dicas pra você escrever seu primeiro livro. E nada daquelas dicas bosta, tipo leia, escreva, que eu tenho raiva disso, vão ser 7 dicas práticas e úteis que vão de fato te ajudar a sentar a bunda e escrever um bom livro. Vamos começar por entender estrutura narrativa. E aí eu vou pegar minha colinha, com licença. Se você é aquele tipo de pessoa que acha que estrutura narrativa é muito formulaico, que você não deve estudar estrutura narrativa porque vai limitar a sua criatividade, parabéns, você está errado. Conhecer estrutura narrativa é essencial para escrever um bom livro, porque sem isso corre o risco de você escrever várias cenas, uma depois da outra, que juntas não formam uma história. A boa notícia é que você meio que já conhece estrutura narrativa, porque você lê livros, vê filmes, você consome histórias o tempo todo mesmo sem saber, mas agora a gente precisa conhecer sabendo o que a gente conhece, a gente precisa dar nome aos bois. A primeira pessoa a descrever estrutura narrativa foi o Aristóteles, aproximadamente no ano 330 a.C., e ele fala que uma história é a imitação de uma ação que forma um todo, e formar um todo é ter princípio, meio e fim. Parece meio estúpido, mas Aristóteles estava certo. Estrutura narrativa básica é: uma história tem que ter começo, meio e fim. Ou ato 1, ato 2 e ato 3. No ato 1, você tem uma pessoa, que a gente chama de protagonista, que vive uma vida, mas que por algum motivo está cansada dessa vida, ela tem um problema. Essa pessoa, por causa desse problema, vai fazer uma escolha que vai mudar as suas circunstâncias. E aí ela vai ter que lidar com essas novas circunstâncias, com as consequências da escolha que ela fez. E aí isso vai acontecer repetidamente até essa história acabar. Segura essa informação. Só que não é só isso, óbvio, porque senão isso aconteceria ad eterno e a sua história nunca ia acabar. Então isso tem que acontecer em níveis progressivos de intensidade até atingir um pico e finalmente se resolver. E vai ser mais ou menos assim. Personagem tem um problema, faz algo pra fugir do problema. Isso traz novos problemas, personagem precisa aprender a lidar com isso. Então algo acontece que vai mudar o curso da história, e isso traz novos problemas ainda maiores, personagem precisa lidar com isso, só que agora é pior, e aí eventualmente tudo vai dar errado e seu personagem vai ficar na merda, e na merda ele vai achar a sabedoria que ele precisava pra enfrentar o problema que ele tinha desde o início, ao invés de fugir dele. Ele vai enfrentar, vai vencer e vai se tornar uma nova pessoa. Só que não basta isso, não basta você saber estruturar a sua história, você também tem que saber estruturar os seus capítulos e as suas cenas. Então lembra que eu falei pra você guardar aquela informação do personagem, tem um problema, faz uma ação, lida com as consequências? Isso vai se repetir em todos os níveis da sua história, desde o macro, passando pelo médio, até o micro. Em cada cena, seu personagem tem um problema, faz uma ação, lida com as consequências. E isso vai acontecer repetidas vezes, às vezes de forma grandiosa, às vezes de forma menos grandiosa e às vezes de forma menos grandiosa ainda, formando a estrutura narrativa de 3 atos que a gente conhece e ama, que é a seguinte. Você tem um protagonista que vive uma vida comum e que tem um problema. Algo acontece que vai mudar a vida desse protagonista. E aí ele vai se engajar com esse evento. E por causa disso tudo, ele vai ter que tomar uma decisão que vai tirar ele, metaforicamente ou não, desse mundo comum para tentar solucionar o problema que ele tem, entrando no segundo ato. No segundo ato, as forças antagonistas vão dar as caras pela primeira vez. Até que algo significativo acontece que muda toda a rota desse personagem, pro bem ou pro mal. E aí as forças antagonistas vão mostrar as caras de novo, só que pior. Até que algo horrível vai acontecer que vai deixar seu protagonista na merda. Aí o protagonista vai dar a volta por cima e vai finalmente enfrentar as forças antagonistas. E vai vencer as forças antagonistas e resolver seu problema. Ou não, porque vai depender do tipo de arco de personagem. Então, vamos falar dele. Mas antes, se você quiser entender a estrutura em 3 atos mais profundamente, tem um vídeo que eu falo só sobre isso. Então vamos pro próximo passo. Entender arco de personagem. Tem um motivo pelo qual boas histórias têm tanto poder e são tão cativantes. Elas têm o poder de fazer a gente rir, de fazer a gente chorar, de nos deixar triste, de nos deixar feliz, de nos dar esperança, de nos dar desesperança. Elas têm o poder de mudar como a gente está se sentindo e até de mudar o curso das nossas vidas. Parece exagerado, mas é verdade. E isso acontece porque o ser humano tem um super poder cognitivo de empatia, e quando a gente consome uma história, as áreas do nosso cérebro que são ativadas são áreas ativas e não passivas. Ou seja, é como se a gente estivesse realmente participando daquilo que está acontecendo, e é por isso que a gente se engaja tanto. É por isso que a gente chora, é por isso que a gente sente medo. Quando você se assusta com um jump scare num filme e você faz isso aqui é você tentando proteger seus órgãos internos de um perigo que você sabe que é fictício. Isso não é bizarro? Eu acho isso bizarro. Mas é porque o nosso cérebro realmente vive as histórias junto com esses protagonistas. E é por isso que elas têm o potencial de ser tão cativantes. Agora, você já deve ter percebido que as suas histórias favoritas provavelmente são aquelas que têm um tema que é muito querido pra você. E não deve ser novidade quando eu falo de tema, né? A maioria das pessoas nota que as histórias têm temas ou mensagens. Ou seja, que elas são sobre algo que não é o que elas superficialmente parecem ser.
A gente chama isso de trama profunda. A gente tem a trama visível, que é o enredo, que é aquilo que a gente estava falando até agora, e a gente tem a trama profunda, que é o tema que está por debaixo da trama visível. E essas duas tramas juntas fazem o que a gente chama de estrutura narrativa. E esse é o pulo do gato da estrutura narrativa, na verdade, é entender que a estrutura narrativa é feita dessas duas tramas unidas. Ou seja, que você tem que atrelar esse tema ao seu enredo. E a gente faz isso justamente através do protagonista, de algo que a gente chama de arco de personagem. O seu personagem, ele começa a trama de um jeito e ele termina de outro. Ele vai mudar por consequência desse enredo. Essa vai ser a sua mensagem, esse é o seu arco de personagem. Se você está vendo esse vídeo, é porque você quer escrever um livro. Porque você tem uma ideia que você quer contar e você quer transformar essa ideia num livro. Então eu quero que você agora pense na sua ideia, que aí no final desse vídeo você vai estar com ela pronta para escrever. Você provavelmente já tem essa ideia, mesmo que vaga, de enredo, de personagem, talvez até de tema e mensagem. Então eu quero que você agora justamente pense nisso e se pergunte o que você quer passar com o seu livro. Porque existem 5 tipos de arco de personagem e eu vou descrever cada um deles agora pra você. E aí eu quero que você pense qual deles combina melhor com o seu tema, né? Combina melhor com os sentimentos que você quer passar pro seu leitor no final do livro. Os 5 tipos de arco de personagem são arco positivo, arco neutro, arco de queda, arco de corrupção e arco de desilusão. Vamos um por um. O arco positivo é o arco base para todos os outros arcos. Você tem um personagem que tem um problema, lembra disso? Só que problema é o termo que a gente vai usar para se referir à trama visível. E agora a gente está falando de trama profunda. O significado da sua história. Então o seu protagonista ele tem um problema porque ele acredita numa mentira. E essa mentira é a fonte de tudo que tem de errado na vida dele, mas ele não enxerga isso ainda. Ele acredita nessa mentira porque há muito tempo na vida dele ele passou por alguma situação traumática que fez ele acreditar nessa mentira. E ele vai buscar solucionar os problemas dele do jeito errado. Ele vai querer a coisa errada. O jeito certo é passando a acreditar na verdade. Mas como não é nada fácil se desvencilhar de uma crença falsa, e assim como nós na vida real às vezes precisamos quebrar a cara para aprender lições difíceis, o seu protagonista também vai precisar quebrar a cara e passar por toda essa jornada para poder se desvencilhar da mentira e passar a acreditar na verdade. Então o arco positivo, o arco base, é isso. O protagonista acredita numa mentira por causa de um fantasma e tem uma meta. Ao tentar buscar a meta, ele vai finalmente aprender a verdade. E é isso que faz a sua história se transformar de uma história mediana para uma história boa que vai de fato tocar os seus leitores. Procurando Nemo não é a história sobre um peixe que cruza o oceano buscando outro peixe. É a história de um pai superprotetor que é superprotetor porque ele perdeu todos os filhos e a esposa para um tubarão. E é a história desse pai superprotetor que não acredita na capacidade do filho, que vai ter que perder esse filho para entender que ele não vai ser capaz de proteger o filho dele de tudo. E que ele precisa deixar esse filho crescer e ser quem ele é, e se aventurar e sofrer para ele poder se tornar um indivíduo capaz de viver sozinho. No final do filme, essa relação tóxica dos dois é curada, e aí o Marlin tem seus próprios amigos, tem sua própria vida, o Nemo também tem seus próprios amigos e tem sua própria vida. E eles quebram essa codependência que eles tinham um do outro. Sim, nesse canal temos terapia familiar de peixe. Mas então vamos analisar como é que isso fica dentro da estrutura. O mundo comum vai simbolizar a mentira. O incidente incitante e o evento-chave vão servir justamente para chacoalhar a mentira desse personagem. Qual é o pior medo desse personagem? É isso que vai acontecer. A quebra para o segundo ato e a primeira metade do segundo ato é o protagonista decidindo encarar o problema, encarando o problema, mas ele ainda acredita na mentira, então ele vai fazer isso da forma errada. O ponto medial é muito importante. Ele é o primeiro momento que o protagonista vai ter um vislumbre da verdade ou de uma parcela da verdade. Oh my goodness! Whoa, kill the motor, dude. Let us see what Squirt does flying solo. A segunda metade do segundo ato vai ser o protagonista enfrentando os problemas, ainda acreditando na mentira, mas agora um pouco menos, já tendo tido esse vislumbre da verdade. No, you can't! You think you can do these things, but you can't, Nemo! Okay. Doreen! He says it's time to let go! Everything's gonna be alright! How do you know? How do you know something bad isn't gonna happen? I don't! A
quebra pro terceiro ato é algo que vai fazer o seu protagonista ceder a pior versão da mentira, vai deixar ele na merda mesmo. Tipo assim, meu filho tá morto, eu falei como pai, eu não consegui proteger ele, eu não sou nada sem meu filho. O clímax vai ser o protagonista entendendo finalmente a verdade e usando ela como meio pra combater as forças antagonistas. No! We have to tell all the fish to swim down together. Get out of there I now! know this will work. No, I am not gonna lose you again! Dad, there's no time. It's the only way we can save Dory. I can do this. You're right. I know you can. E na resolução, a gente vai ver que o protagonista de fato mudou. Se você quiser mais exemplos dessa relação entre arco de personagem e como ele se encaixa na estrutura em 3 atos, tem um vídeo que eu falo só disso e que eu analiso a estrutura de Enrolados, dos oferecedores de terapia familiar de peixes, terapia familiar de princesas presas em torres e suas madrastas tóxicas. E aí a gente tem o arco neutro, em que o protagonista já acredita na verdade desde o início, mas ele vive num mundo que acredita na mentira. No ponto medial, ele vai ter um vislumbre de que é possível mudar o mundo comum, que ele consegue convencer essas pessoas da verdade, só que aí na quebra pro terceiro ato vai acontecer algo que vai provar pro protagonista que ele não consegue mudar o mundo. E aí ele vai justamente usar a verdade que ele tem dentro de si pra poder provar que ele tá certo e enfrentar as forças antagonistas. E na resolução a gente vai ver que ele de fato conseguiu mudar esse mundo. E os 3 outros tipos de arcos são os arcos negativos, em que os protagonistas terminam piores do que eles começaram. O arco de queda ou ruína é o arco positivo, só que ao contrário. O personagem acredita numa mentira, vai passar por uma jornada e vai acabar se solidificando cada vez mais nessa mentira. E o arco de corrupção é o arco neutro, só que ao contrário. O personagem acredita numa verdade e ele vai ser corrompido, vai terminar a história acreditando numa mentira. E por fim, o arco de desilusão é basicamente o arco positivo que deu errado. É um personagem que acredita numa mentira, passa uma jornada e aprende a verdade, só que essa verdade é muito pior que a mentira. E aí a gente vai pro passo 3, que é conhecer seu personagem. Olivia, por que você colocou personagem depois de arco de personagem? Não faz sentido nenhum? Faz sim. Porque quando você for tentar conhecer seu personagem, você não vai ficar fazendo aquele bando de perguntas arbitrárias, tipo cor do cabelo, cor dos olhos, bando favorita, porque provavelmente nada disso é importante. Você vai pensar no seu enredo, e você vai pensar no seu arco. E aí você vai pensar qual é a pessoa perfeita pra unir essas duas coisas. E aí tudo que você pensar do seu protagonista vai partir daí. Aparência, personalidade, moradia, tudo. Tem um motivo pro Nemo ser PCD. Tem um motivo pro Nemo ter uma deficiência, que é pro pai dele ser ainda mais superprotetor e jurar que ele é incapaz de fazer qualquer coisa sozinho. Tem um motivo pra eles morarem no Recife de corais, seguro. E tem até um motivo pra eles serem peixes palhaços e pra todos os personagens durante o filme ficarem tipo, Marlin, conta uma piada. E ele nunca consegue contar uma piada porque ele é todo duro e preocupado. E aí no final do filme o que acontece? Ele conta uma piada. Então essa é a pesquisa interior que você vai fazer quando você estiver fazendo um brainstorming do seu personagem. Como eu posso tornar ele o mais específico possível pra esse enredo e esse arco. Eu tenho um vídeo todo sobre ficha de personagem que é baseado nesse conceito, se você quiser assistir. E aí vamos pro passo 4, conhecer o gênero do seu livro. Pode parecer uma dica meio boba, mas na verdade ela é bem útil para um escritor de qualquer nível, mas principalmente para um escritor que está escrevendo seu primeiro livro. Que é justamente estudar o gênero do seu livro. Se você quer escrever livros de terror, leia livros de terror. Se você quer escrever livros de romance, leia livros de romance, etc, etc. Só que eu jurei que eu não ia dar nenhuma dica tipo leia, então isso não é uma dica, é um dever de casa. Prático e útil. Com o seu novo conhecimento adquirido sobre estrutura, arco e personagem, você vai listar 3 filmes e um livro que tem o mesmo gênero do livro que você quer escrever. Você vai assistir esses filmes e esse livro e você vai analisar e anotar a estrutura e o arco de personagem de cada um deles. Escrevendo no link da descrição, você vai receber um documento com toda essa estrutura em 3 atos, esquematizada certinho, e também outro documento com uma ficha de personagem esquematizada certinho. E aí você vai preencher esses documentos com a estrutura e com o arco dos filmes e do livro. E aí, cara, fazendo isso, eu posso te garantir, estou garantindo, que você vai ter 1001 insights pro seu próprio livro. Então esse vai ser seu primeiro dever de casa, até o final do vídeo vai ter outro dever de casa, então já anota aí e aproveita e comenta aqui embaixo quais vão ser os filmes e os livros, os filmes e o livro que você vai assistir e ler. Blá. Ou aproveita também pra comentar e pedir indicações. Eu tô querendo escrever um livro com uma pegada meio literária de terror sobre um monstro, tipo uma história de monstro. Eu vou literalmente usar esse truque. Os filmes que eu tenho em mente pra ver até agora são Alien, O Oitavo Passageiro e O Homem Invisível. O terceiro eu ainda não sei. Quero assistir mais, inclusive. E eu recentemente li It, do Stephen King, mas eu também quero ler outro livro, meio nessa temática. Então quem tiver livros e filmes meio cult de monstro pra me recomendar, por favor, comenta aqui nos comentários.
Então vamos para a nossa quinta dica, que é conhecer o seu narrador. As pessoas não levam o narrador a sério o suficiente e elas deveriam, porque é uma das coisas que os escritores mais erram. Inclusive eu tô querendo fazer um vídeo meio tipo 10 erros mais comuns de escritores iniciantes, baseado nas coisas que eu vejo nas minhas edições e nas minhas leituras críticas. Então se esse tipo de vídeo te interessa, comenta aqui embaixo. Essa é com certeza uma das coisas que as pessoas mais erram, porque ao invés delas realmente pararem pra pensar qual vai ser o melhor narrador pra história, elas só automaticamente escolhem o narrador que vai ser mais fácil. Então vamos lá, aulão a jato de narrador. Sabe narrador onisciente, narrador câmera, narrador personagem, todos esses termos? Joga tudo fora. Joga toda essa porra fora, isso não presta pra nada. É nisso aqui que você tem que pensar, nesses 3 pilares. O primeiríssimo pilar é a distância narrativa. É a distância entre o seu narrador e o seu personagem. Quão próximo ou distante eles são. O que isso significa? O narrador e o personagem, eles são entidades diferentes, mas eles podem ter diferentes níveis de interseção. Se você tem um narrador e um personagem quase totalmente separados, os dois são pessoas diferentes, né? Eles têm as suas próprias personalidades, as próprias vozes, o narrador pode ou não ter acesso aos pensamentos desse personagem e por assim vai. De exemplo, a gente tem algo como a menina que roubava livros. O narrador é a Morte, ela tem sua própria voz, a própria personalidade e ela narra a história da menina que roubava livros. Quando a gente tem uma interseção total entre o narrador e o personagem, a gente tem a narração em primeira pessoa, em que o narrador é o personagem e vice-versa, já falo mais dela. Quando a gente tem o narrador e o personagem muito próximos, mas não completamente interseccionados, né? A gente tem algo como aquele conto Cat Person, que o narrador tá tão, mas tão dentro da cabeça da personagem, que assim que você termina de ler, você jura que acabou de ler um conto em primeira pessoa, mas não, na verdade, é terceira. Eu tenho um vídeo só sobre distância narrativa, se você quiser se aprofundar mais sobre esse tópico. E aí o segundo pilar é ela mesma, a pessoa. Qual é a pessoa do seu livro? Primeira, segunda, terceira, provavelmente primeira ou terceira. Na primeira pessoa, a gente tem o ponto de vista do seu protagonista e de ninguém mais. A não ser que você faça vários pontos de vistas, todos na primeira pessoa, isso é uma escolha que você pode fazer. Mas de qualquer forma, cada ponto de vista a gente tem o foco só daquele personagem. A gente tem principalmente a voz daquele personagem, que é a grande vantagem da primeira pessoa. Então, se você escolheu a primeira pessoa, se pergunte por quê. A voz do seu personagem é extremamente interessante? Deveria. Essa pessoa combina normalmente ou com livros mais leves, em que você desenvolva bem a voz e o humor e as referências desse personagem, né, desse ponto de vista. Ou livros de mistério, em que você esconde coisas do seu leitor. Seu protagonista não sabe coisas, portanto, seu leitor também não sabe coisas. Ou em livros de loucura. Quer escrever um personagem ficando louco? Primeira pessoa. Que é essa pessoa da subjetividade absoluta. Entre outros livros, né? Você pode usar a primeira pessoa em qualquer tipo de livro, mas é isso. Pense na sua escolha intencionalmente. Já a terceira pessoa, existem vários tipos que vão variar justamente de acordo com a distância narrativa. Você pode escolher fazer um narrador super onisciente, ou seja, super distante, ou um narrador ultra próximo, que é como se fosse uma primeira pessoa, só que na terceira pessoa. E aí esse tipo de narrador, né, que é uma terceira pessoa muito próxima, ela serve muito bem para livros com múltiplos pontos de vista. E você consegue explorar a voz, né, e as diferentes personalidades de cada um dos personagens, mas sem aquela confusão de fazer isso na primeira pessoa para todo mundo. E o último pilar é o tempo, passado, presente e futuro, provavelmente passado e presente. O presente é um verbo que causa um leve estranhamento, que os seus leitores normalmente notam que o livro está no presente, tipo, passa pela cabeça deles, nossa, esse livro está no presente, mas logo depois eles se acostumam. Mas esse tempo gera um imediatismo e uma tensão que pode ser muito interessante. E aí o exemplo que a gente tem é Jogos Vorazes, que é bem imediato e tenso. E o passado, ele é um tempo mais invisível. É meio que a escolha padrão, a maioria dos livros são narrados numa terceira pessoa no passado ou numa primeira pessoa no passado. Mas esse tempo pode sim trazer coisas muito interessantes e intencionais, como, por exemplo, se você tiver um personagem que tá contando a própria história e isso é explorado dentro do próprio livro. Tipo, me vem à cabeça Percy Jackson, ou acho que é A Roda do Tempo, The Wheel of Time, daquele Patrick Rufus, blá blá blá. A roda... Tá, posso estar falando merda, posso estar errando o nome do livro, vou talvez cortar essa parte, Mas enfim, dá pra explorar esse tempo verbal também de diversas formas, e eu também tenho um vídeo só sobre isso, em que eu falo mais sobre as combinações de cada tempo e cada pessoa e cada distância narrativa. A gente vai pro próximo passo, que é bolar uma estratégia para rascunhar o seu livro. Mas não apenas de estudo, conhecimento e brainstorming se escreve um livro, você também precisa sentar a sua bunda para escrever. Quem diria? E eu não vou mentir. Ter a disciplina para sentar e escrever um livro do início ao fim é difícil. E não é todo mundo que consegue. Então, para garantir que você vai conseguir, você precisa de uma estratégia. E quanto mais simples a estratégia, melhor. Então eu vou te dar uma estratégia de presente. De nada. Você vai fazer o seguinte. Sua meta vai ser de 50.000 palavras.
E é mais ou menos a quantidade de palavras que consiste um romance, mais ou menos, obviamente que isso varia muito. E também é mais do que suficiente para você escrever seu primeiro rascunho, lembrando que depois você vai editar seu livro. E aí você vai definir em quanto tempo que você quer escrever esse primeiro rascunho. Digamos que você queira escrever esse primeiro rascunho em 3 meses. Um tempo razoável. Ou seja, você vai ter 66 dias úteis para escrever, né? Não contando com os fins de semana, porque você precisa descansar. Para escrever essas 50.000 palavras, né? O que significa 758 palavras por dia, o que, eu juro, é muito fácil. Em menos de 1 hora você escreve essas palavras. E aí, como é que você vai fazer para escrever essas palavras em menos de 1 hora? Você vai usar esse site aqui, chamado Pacemaker, para poder organizar e planejar a sua escrita. Link na descrição, e eu também tenho um vídeo falando só desse site. E aí você vai usar isso justamente para organizar seu plano e também para ir vendo o seu progresso. A segunda coisa que você vai fazer é ter como meta escrever as piores palavras que você já escreveu na sua vida. Olivia, como assim? Sabe quando tem um cano que tá sujo ou enferrujado e aí você abre a torneira e aí a água que sai é sujinha, é rançosa, é esquisita e aí fica saindo aquela água esquisita por um tempo, aí depois, só depois que vem uma água limpinha e clara e bonita e linda e cheirosa? Escrita funciona assim também. Você precisa deixar as palavras ruins saírem para depois virem as boas. Então, toda vez que você for sentar para escrever, você vai olhar no olho do seu documento Word e você vai falar: eu vou escrever as piores palavras que eu já escrevi na minha vida. E aí, só depois de falar isso, você vai escrever. Você não vai fazer um esforço para escrever mal, mas você também não vai fazer nenhum esforço para escrever bem. Você vai apenas escrever. A segunda coisa que você vai fazer toda vez que você sentar para escrever é pensar na cena que você vai escrever antes de escrever. Você vai fechar os olhos e você vai imaginar essa cena como se fosse um filme. E só depois disso que você vai escrever. A terceira coisa que você vai fazer toda vez que você for sentar para escrever é começar com um sprint. Que é basicamente quando você coloca um timer e aí você escreve sem parar até esse timer acabar. Você vai começar sempre com um timer de 1 minuto. Olivia, como assim? 1 minuto. 60 segundos. Aí você vai anotar quantas palavras você escreveu nesses 60 segundos nessa planilha aqui e vai medir uma métrica chamada palavras por hora, que é basicamente quantas palavras você escreveria em 1 hora se você mantivesse esse ritmo. E aí você vai ficar fazendo o sprint de 1 minuto até você aumentar essa métrica e até você sentir que você tá parando de escrever quando você ainda tem coisa para escrever. Tipo, o timer toca, você para, mas você sente que você poderia continuar. E aí você vai aumentar gradativamente. 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, 10 minutos e por aí vai. Até você atingir o seu tempo... Até você atingir o seu tempo ótimo. Ai, meu Deus. Deletei tudo? Não, que susto. O tempo ótimo nada mais é do que o maior tempo que você consegue escrever sem parar. Pode ser 10 minutos, pode ser 15, pode ser meia hora, vai depender da pessoa, vai depender do dia, vai depender das condições climáticas, vai depender de muita coisa. E tudo bem, cada dia vai ser um e tá tudo certo, entendeu? Quando você começar a sentir que você tá parando muito e pensando e sem saber o que escrever, você vai voltar para o sprint de 1 minuto e vai começar tudo de novo. Até você acabar aquela sessão de escrita do dia, né? Até você escrever as palavras que você quer, até você não ter mais tempo para escrever, etc, etc. E aí você vai fazer isso até você acabar o seu primeiro rascunho. Se você fizer isso, eu te garanto que você vai acabar o seu primeiro rascunho. Mas você precisa seguir os passos. Tô te vendo. Resumão da sua estratégia. Você vai fazer um plano e contar o seu progresso nesse site aqui chamado Pacemaker. Toda vez que você for sentar para escrever, você vai, olhar o seu documento Word no olho e vai falar que vai ser as piores palavras que você já escreveu na sua vida. 2, você vai fechar os olhos e você vai imaginar a cena antes de você escrever. 3, você vai começar com um sprint de 1 minuto, depois 2, depois 3, etc, até você atingir seu tempo ótimo. Toda vez que você acabar um sprint, você vai colocar as palavras que você escreveu nessa planilha aqui, link na descrição. E sempre que você acabar uma sessão de escrita, você vai colocar todas as palavras que você escreveu naquele dia no Pacemaker de novo. Organização. E a gente vai pro próximo e último passo, que é se inspirar. Parece bobo, mas é importante. A escrita flui muito melhor quando a gente está inspirado. Então, se a gente tem rituais que nos inspiram, a nossa escrita flui mais rápido e com mais frequência. Facilita todo o processo. Normalmente, quando eu dou essa dica, eu falo para as pessoas fazerem uma lista das coisas que inspiram elas para escrever, não que te distraem, que te inspiram. Se você fica 3 horas no Pinterest, o Pinterest não te inspira, eu tô de olho em você. E aí sempre ter essa lista em mente e fazer essas coisas que te inspiram sempre antes de escrever. Mas hoje eu não vou falar isso, eu vou simplificar ainda mais a sua vida, de nada. E eu vou te dar o dever de casa mais divertido que você já recebeu. Você vai assistir o filme O Plano Imperfeito, da Netflix. É uma das minhas comédias românticas favoritas, ela é bem leve, bem divertida.
Sobre 2 assistentes que têm chefes muito carrascos e rígidos e que trabalham 20 mil horas por dia e aí eles nunca têm nenhum tempo livre. E aí eles bolam um plano pra fazer esses 2 chefes namorarem entre si pra eles terem mais tempo livre e viverem a vida deles. Esse filme sempre me inspira pra escrever porque a protagonista quer ser uma escritora e eu não vou falar mais nada pra não dar spoiler. Mas se esse não foi o dever de casa mais legal que você já recebeu na sua vida, eu não sei qual é. E é isso, gente. Foi esse o vídeo. Se você gostou, comenta aqui embaixo, curte o vídeo, se inscreve no canal. E falando em se inscrever no canal, quero agradecer a essas pessoinhas aqui maravilhosas que se inscreveram no canal recentemente. Muito obrigada, vocês são lindos. Vocês acabaram de ganhar 14 anos de sorte na carreira literária de vocês. Se você quer mais dicas para escrever seu primeiro livro, vê esse vídeo aqui em que eu dou várias dicas específicas e compartilho várias escaletas úteis e legais e práticas. E se você já escreveu seu primeiro rascunho, mas agora tá perdido, assiste esse vídeo aqui sobre como editar seu livro em 7 passos. E se você já rascunhou e já editou seu livro e agora tá perdido sobre como melhorar ele ainda mais, eu presto serviços de edição e de leitura crítica. Se você quiser tirar dúvidas ou pedir um orçamento, é só me mandar um e-mail. Beijinho e até o próximo vídeo. Conhecer a estrutura narrativa é essencial para escrever um bom... Por que tem um cachorro latindo? Onde é que você tá latindo? A primeira pessoa a descrever... Por que eu tô com a voz parecendo uma marmota?